Olá, começa agora mais um programa da série TVI Documento. No programa de hoje, a vida e a história do professor Rui Póvoas, conhecido em toda a Bahia também pela sua religião. Eu sou Rui do Carmo Póvoas. Eu nasci em 19 de maio de 1943 em Ilhéus. Sou filho de Agenor Portela Póvoas e Maria Mercedes do Carmo. A minha família materna é descendente da Península Ibérica. Meus bisavós vieram de Póvoa do Varzim, Portugal. Eles eram cristãos novos e adotaram o nome de Póvoa porque era a cidade de onde eles vieram. Por parte de mãe eu sou Carmo, a família Carmo tem suas origens no tempo da escravatura no Engenho de Santana. A minha ancestral era negra, era sacerdotisa de Oxum, da terra Ilexá, e ela foi escrava no Engenho de Santana. Ela teve no engenho uma filha, a quem ela deu o nome de Maria Figueiredo, e Maria Figueiredo casou com um homem chamado Antônio do Carmo, oriundo de Nazaré das Farinhas. A família Carmo tinha vindo de Nazaré em busca da fama do Eldorado nos tempos do fruto de ouro nessa região. E Maria Figueiredo com Antônio do Carmo tiveram 6 filhos, entre os quais um se chamou Ulisses. Ulisses se casou com Hermosa e tiveram 23 filhos, entre os quais Maria Mercedes do Carmo, que era minha mãe. A sacerdotisa que veio de Ilexá se chamava Megigã. No Brasil ela recebeu o nome de Inês. E ela passou para os seus descendentes todo um conhecimento, interpretação do universo e da vida sob a ética da cultura iorubá. Então eu sou uma pessoa de origem Ijexá. Quando eu nasci, eu já nasci no meio das pessoas que professavam a crença afrodescendente, que no Brasil se chamou de candomblé, não é? Eu estudei em Ilhéus, a chamada escola primária, numa escola chamada Escola Coração de Maria, da professora Elvira Marques, que era católica apostólica romana, mãe do padre e hospedeira do bispo. Rigorosíssima, mas também muito competente, muito séria, muito honesta, um tempo em que a escola funcionava como escola. Desta escola eu saí de lá no exame de admissão em 1957 e fui estudar no IME, o que se chamava antigamente de ginásio. Fiz 4 anos de ginásio no IME, depois mais 3 anos de científico na mesma escola. E daí chegou um tempo que eu me mudei de Ilhéus para Itabuna. E em Itabuna eu fiz vestibular para letras na Faculdade de Filosofia. Na Faculdade de Filosofia, durante o tempo que eu era estudante, eu já era professor da escola média, ensinava em Itabuna, Ilhéus, Quaraci, Itapitanga, Itajuípe, Almadina. E daí, por causa do meu desempenho, eu terminei sendo convidado pelos meus professores para ser auxiliar de ensino na federação que estava se formando naquela época, que foi a FESP, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. E eu me tornei auxiliar de ensino de língua portuguesa. Daí eu fiz carreira universitária, fui para o Rio de Janeiro fazer pós-graduação, me tornei mestre em letras vernáculas, me tornei titular de língua portuguesa da FESP, a FESP se transformou em UESC, e em 1996 eu me aposentei pela UESC, mas não me aposentei pela escola média. Hoje eu estou fazendo 30 anos de serviço prestado ao Estado, à Secretaria de Educação, então amanhã pedirei a minha aposentadoria por tempo de serviço. E no dia 19 eu completo 70 anos, pelas leis do país, no dia 20 eu não poderei mais ser funcionário público. Mesmo que o Estado não me aposente por tempo de serviço, ele vai ter que me aposentar compulsoriamente. Nessa trajetória de Ilhéus a Itabuna, eu me criei no Pontal, que era um bairro. Naquele tempo não tinha ponte, Ilhéus Pontal, o meio de transporte mais rápido era o jegue do Cavão, não é? Se bebia água brotada do chão, não se falava essas coisas de poluição. Esse vocabulário para mim é novo. Não tinha essa coisa do politicamente correto ou incorreto. Eu me criei num lugar de fraternidade, assim como o meu lar. Meus pais conviveram mais de 30 anos até que morreram, nunca vi os dois
trocarem uma farpa sequer. Eu sou fruto de um lar onde reinava o amor. Minha mãe era uma negra, analfabeta, mulher do candomblé. Meu pai era um branco que lia em português, lia em inglês, lia em francês. Ele odiava a coisa dos negros. Não me perguntem como ele conseguiu conviver uma história de amor de mais de 30 anos com a negra, não é? Às vezes eles conversavam sobre as diferenças culturais deles e as conversas terminavam sempre em gostosas gargalhadas, um achando graça do outro. E depois que minha mãe morreu, eu saí de dentro de casa, meu pai ficou morando com a minha irmã e eu vim morar em Itabuna, porque aí eu já era professor aqui nas cidades circunvizinhas e morar em Itabuna facilitaria mais minha vida. Eu quase que morava nos ônibus, só chegava em casa dia de domingo. Nessa trajetória eu ensinei 40 anos de língua portuguesa em todos os níveis. Desde o antigo primário, curso de admissão, ginásio, ensinei o normal, ensinei o científico, depois ensinei no curso de letras, até na pós-graduação eu ensinei. Então eu cumpri um percurso completo na carreira do magistério. Hoje eu me sinto um homem do ponto de vista profissional realizado. As pessoas demonstram um bem-querer e um respeito pelo meu trabalho. Aqui em Itabuna eu construí um nicho de amizades vigorosas, né? Eu tenho pessoas que são meus amigos e irmãos de alma. Embora sejam pessoas que não comungam da minha fé e da minha crença, e nem é preciso isso, e por isso mesmo elas são minhas grandes amigas, porque eu não gosto muito de conversar com os meus iguais, eu sempre gostei de conversar com os diferentes, porque o diferente é que faz eu refletir, faz eu raciocinar, faz eu contra-argumentar. Se eu converso com o meu igual, ele acredita na mesma coisa que eu acredito, ele tem os mesmos argumentos, os mesmos contra-argumentos, nem ele cresce, nem eu, não é? Ambos ficaremos na mesmice. E quando eu converso com o diferente, ele me força a elucidar conceitos, categorias, porque assim não poderia ser assado. Então eu sempre tive o prazer de conversar com pessoas, inclusive, que se auto-intitulavam ateias, como Flávio Costa, foi meu grande interlocutor, justamente porque não acreditava nas coisas que eu acredito, mas nós éramos marcados por um profundo respeito à maneira de ser do outro, que para mim esse é o fundamento da democracia. Essa coisa de querer o mundo de todo mundo é igual, como álbum de figurinha, isso é ilusão. A verdadeira democracia se institui e se efetiva no profundo respeito à maneira de ser do outro que é diferente. E me conduzindo por esta pauta, eu estabeleci uma série de amizades, inclusive com alunos, ex-alunos, né? Os meus ex-alunos até hoje têm até uma espécie de reverência por mim que chega até a me incomodar. Entende? Chega até a me incomodar, a ponto de hoje já colocarem o nome de Rui Póvoas no Centro Acadêmico de Letras. Centro Acadêmico de Letras. Os professores do DLA, da UESC, me transformaram em professor emérito. Essas coisas todas, né? Isso às vezes me toma e me deixa muito atordoado e me forçando a refletir, a analisar e a ponderar para que eu, de repente, não me torne indigno desse apreço todo. Porque o cidadão, ele é feliz enquanto ele está acertando. Ele pode acertar 70 anos. Se um dia ele cometer um erro crasso, todos os 70 anos serão apagados. Isso é típico da humanidade. A humanidade é assim. No possível confronto entre costumes, hábitos, convivências do que hoje já posso chamar de passado e o que acontece atualmente, é preciso uma série de ponderações. A primeira delas é que as relações mudaram.
porque mudaram os valores. Se relações e valores mudam, vai operacionalizar uma mudança nas atitudes do humano, claro, e é inevitável isso. O humano não é isento do que lhe acontece no exterior do seu corpo. Eu me lembro, por exemplo, que a amizade era considerada o sal da vida, como diz Jorge Amado, não é? Então, antes de tudo, amizade, mas a amizade tinha fundamentos que não podiam ser desestruturados. Consideração, respeito, nunca faltar com a verdade, né? Era até um princípio bíblico, seja o seu sim, sim, o seu não, não, o que passar disso vem do demônio. Então as pessoas primavam por ser verdadeiras, antes de tudo, consigo mesmas e com os outros. Quando as pessoas não eram verdadeiras, elas passavam por uma série de afastamentos que os demais faziam, inevitavelmente. Então você não precisava de muita coisa para firmar a sua posição de pessoa, de cidadão diante da sociedade. Bastava o seu bom comportamento. Aquilo era passaporte. Você era observado, você era acompanhado, você era seguido no que dizia, no que fazia e como se relacionava. Então, digamos, para entrar na faculdade como professor, qual era o trâmite? O professor titular da época entendia que um aluno era promissor, levava para o departamento e todo o departamento acompanhava esta criatura durante um ano. Após um ano, o departamento se sentava, fazia uma avaliação e aí, se nesta avaliação ele fosse considerado por todos os professores do departamento e mais depoimentos a favor dos alunos, que ele de fato era um profissional competente, assíduo, criterioso, honesto, a porta da escola se abria e ele se tornava mais um no corpo docente. Atualmente, qual é o padrão hoje? Você se submete ao concurso público. Você pode ser um canalha. Se foi aprovado, na mesma hora você está fazendo parte do quadro do magistério, do estado, do município ou da federação. Então, esse novo critério fez com que as instituições abrigassem muita gente sem caráter, muita gente que é aventureiro da profissão. E isso ocasionou uma série de consequências no desenrolar das atividades escolares, não é? Essa aprovação compulsória hoje, o aluno, mesmo que ele não queira passar, a escola passa debaixo de tapa, mas ele não pode ser repetente, porque ser repetente significa que a escola é incompetente, que a direção é incompetente, que a coordenação é incompetente, que o Estado é incompetente. Então, para zerar a incompetência, o que é que se faz? Passa-se o aluno compulsoriamente. E aí, isto não pode produzir uma escola eficiente e equilibrada. O resultado é esse quadro caótico que está aí, que todo mundo conhece. Eu não saberia mais ensinar nesta escola de hoje, não é? Pois bem, então essas coisas também eram pertinentes nas relações pessoais, nas relações familiares. As relações se fundamentavam num esteio muito sólido chamado respeito. Quer dizer, o estudante via um professor, se ele estivesse fumando, queimava a mão com um cigarro aceso, mas não deixava que o professor visse que ele estava fumando. Os homens passavam pelas mulheres e tiravam o chapéu. Se ambos iam pela mesma calçada em direção oposta, o homem saía da calçada para a mulher passar. No transporte coletivo, os mais novos davam os lugares, os assentos aos mais velhos. Em casa não se pronunciava palavras pesadas, nem palavras consideradas indecentes e imorais. Uma palavra como merda, se fosse dito dentro de casa, isso era um assombro. A família estava se degradando. E outra coisa também, a criança era administrada pela vizinhança também. Qualquer mais velho, qualquer vizinho que visse uma criança em situação de perigo, corria para socorrer.
pouco importa de quem fosse filho, se visse a criança fazendo algo que não era aprovado, ele recebia um carão e os pais ainda ficavam eternamente agradecidos por isso. Quer dizer, nós pegamos essa escola de valores e jogamos rio abaixo, mas não construímos outros valores para o lugar, para preencher o lugar vazio. Resultado que nós criamos gerações sem parâmetro de convivência. Então a convivência hoje é na base do vale tudo. Daí o profundo desrespeito que hoje existe pela vida. A vida humana virou uma bagatela, não é? Exercer a cidadania hoje é você ter o quê? O cartão de crédito, o cheque, a conta bancária. E isso pode até funcionar como valor coadjuvante, nunca como valor estruturante do espírito humano. Então eu perpassei essas mudanças todas e isso me leva a profundas reflexões, porque isso são fatos e contra fatos não há argumento, a humanidade sabe disso. Mas me leva a perguntar que valores a sociedade precisa elaborar para preencher essa escala que ficou aí vazia para que a gente não chegue à bancarrota. Porque nós estamos mais baixo do que certos animais. A exemplo desse grande crime que houve agora, dos bandidos queimaram a dentista porque ela só tinha R$30 na conta. Quer dizer, o cachorro não faz isso, o gato não faz isso, o leão não faz isso, a raposa, a hiena. Quer dizer, nós estamos caminhando para uma escala subanimal e isto é apavorante. Isto é apavorante. Nós nos dizemos civilizados, construímos tantas instituições de valor, né? As instituições democráticas, a democracia, o direito, a justiça. E, de repente, no comportamento enquanto pessoa humana, nós estamos demonstrando ao mundo, ao cosmos, ao universo, que nós não estamos aprimorados de maneira nenhuma. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do progresso, nós disparamos para a frente. Quer dizer, hoje com a criação do SkyDrive, você não precisa carregar mais pendrive, você não precisa carregar mais CD, DVD, HD externo, porque tudo está lá no imponderável, em qualquer lugar do planeta que você tiver, você pode acessar seus documentos salvos, suas imagens salvas. Então, o mundo do ponto de vista tecnológico da comunicação está uma maravilha, se compararmos com o tempo da minha infância. Mas, em compensação, a natureza humana abriu um alçapão e deixou sair de lá monstros que estavam já supostamente domados a partir das ações do cristianismo, não é? Do ide, espalhai a boa nova, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então, esses estruturantes fizeram com que a gente pensasse que os monstros realmente estavam dominados, mas eles estavam apenas adormecidos. E com esse enviesamento da compreensão do que seja democracia, porque democracia não é você fazer o que der na telha, não é? Você faz desde quando você respeite o direito do outro, o seu limite é o início do direito do outro. Mas isso ficou enviesado, então eu quero ter, eu não quero ser, eu quero ter. E para eu ter, eu vou ter que passar por cima do limite de muitos. O que vier, eu passo o carro compressor por cima. Isso fez com que os bichos adormecidos voltassem à tona e eles estão aí fazendo o carnaval da vida, né? Assistir a televisão, ler os jornais, ler a revista hoje é doloroso e leva a gente a pensar, bom, mas quem está fazendo isso não é outra raça, não é uma raça de alienígena, é a raça humana. Eu pertenço a essa raça também. Então não adianta eu estar de dedo em riste acusando o outro. É a minha raça que é a raça humana que é assim. Eu pertenço a esta gente, eu pertenço a esse grupo de indivíduos. E aí vem a pergunta, o que fazer? Leis?
estamos nos afogando em leis. Construir presídios, os presídios se tornaram verdadeiras fábricas de criminosos. Então, as soluções que foram pensadas para um tempo que já passou, elas não são mais válidas para o tempo de agora. Por exemplo, se discute a questão da menoridade. Você pega o menor 14, 15 anos cometendo crime bárbaro. Perante a lei ele é de menor, então vai para uma instituição especial. Com 3 anos ele é liberado como se ele não tivesse produzido mal algum. E isto é uma mentira. Ele produziu um mal tenebroso. E isso tem que ser levado em consideração. Então, ser menor hoje não é mais o ser menor da minha época. Eu me lembro que aos 12 anos eu ainda não sabia como o menino saía da barriga da mulher, não é? Meus colegas mais taludos de 16, 17 anos foi que me ensinaram. E foi uma causa de assombro, porque a comunicação era outra, os conteúdos que eram discutidos, ensinados eram outros, e aí você esperava o tempo lhe amadurecer para você compreender certas coisas que não podiam ser lhe ditas nem mostradas antes do tempo, porque você não tinha estrutura psicológica para o alcance desses conteúdos. E hoje você vê, qualquer criança hoje sabe muito mais de computador do que eu. Por quê? Porque o tempo é outro, os valores são outros, está tudo escancarado. Isto é, o capitalismo não suporta o segredo. Porque para que haja lucro é preciso que a regra do jogo esteja bem clara. Se você desconhecer a regra do jogo, você não arrisca. Se você não arrisca, você não investe. Se você não investe, você não lucra. Então o capitalismo odeia segredos. Tudo que tem que estar em cima da mesa. E quando você põe tudo em cima da mesa, é um jogo arriscadíssimo. Porque há verdades que não podem ser ditas, exemplo do que Jesus Cristo fez perante a Pilatos. Quando Pilatos perguntou a ele, e o que é a verdade? Há 2000 anos ele está calado. E Pilatos foi-se embora sem ouvir da boca de Jesus Cristo o conceito de verdade. Porque Pilatos não tinha alcance estrutural, espiritual, mental para compreender o que era verdade. O mundo dele, a cultura dele não permitia isso. Evidentemente que a classe política não é a classe isolada da nação. São os mesmos cidadãos que pertencem, que desenvolvem outros papéis. O político é também chefe de família, o político também é professor, o político também é advogado, o político também é artista. Então não é uma classe isolada na nuvem. É uma classe composta por cidadãos de várias formações, de várias naturezas. E o político, se o sistema é democrático, o político não está lá porque foi descido de helicóptero. Dentro do sistema democrático, ele foi guindado, ele recebeu um mandato, ele recebeu direitos de representar o seu povo. Então, o representante não é diferente de quem o elegeu. Dizer assim que o político é corrupto, pobre da sociedade, não é bem assim que a banda toca. Eles são representantes em tudo, inclusive na questão da honestidade, da seriedade, da competência, entende? Porque bananeira não dá laranja. A nossa sociedade é corrupta? É, sim. Ela é herdeira do Império Romano e corrupção até hoje ainda é um grande valor instituído ética e moralmente. Não faz parte de nenhum currículo escolar, não faz parte de nenhum currículo religioso, não faz parte de nenhum currículo profissional, mas é um grande valor instituído na sociedade. Quem não souber fazer o jeitinho, quem não acreditar que é tempo de murici, que cada um cuide de si, quem não acreditar que aquele que tem a garra maior sobe na parede primeiro, vai sofrer, inclusive, injustiças. Porque essa é a grande regra do jogo que está posta aí. E só a educação poderá virar este barco, virar esta mesa. Então, quando eu falava há pouco instante da escala de valores, que nós tiramos valores, jogamos fora e não colocamos outro no lugar, então, salvo o melhor juízo, como dizem os advogados, eu entendo que
é a escola a única agência, além da família, capaz de fazer a virada na mesa, não é? Porque é através da educação que você forma a geração que ainda vai dominar a sociedade daquele tempo. Então, o que eu fizer hoje enquanto professor, eu estou forjando uma geração que vai estar em pauta daqui a 30 anos. E nós precisamos olhar isso com muito cuidado. A escola precisa olhar, entender isto, porque não são os móveis, os edifícios, a carteira, o quadro, os aparelhos, os computadores que vão fazer isso. São os humanos. Essa aparelhagem tecnológica toda tem que estar à disposição do humano e não se tornar indicador de sucesso como é hoje. Uma escola, para ser considerada uma excelente escola, é uma escola que deve ser tecnologicamente muito bem equipada. Isto é falácia, isto é mentira, isto é engodo, isto é fantasia. Quem faz a escola se tornar séria, verdadeira, competente e eficiente são os humanos que nela trabalham, os que dirigem, os que coordenam e, sobretudo, os que ensinam. Pois bem, então essa classe política tão malhada, esse Judas tão malhado, ele não pode ser condenado isoladamente, não. Ele é resultante do comportamento e da crença da sociedade atual. A maioria acredita no jeitinho, então o pessoal que chega no Congresso acredita no jeitinho também, porque se ele não acreditar, ele não será eleito. São essas coisas que precisam mudar. E essas mudanças só podem ser feitas de duas maneiras. A primeira delas é aquela sofrida e dolorosa através de uma revolução armada, que Deus me livre de participar disso, e a segunda pela ação lenta, demorada e gradual da escola. Então, não é apedrejando políticos que a gente vai resolver a situação. Não é apenas denunciando o político corrupto, não é apenas prendendo o político corrupto. Isso são soluções ad hoc, provisórias, que corrigem o que está na superfície do evento, mas o que está na profundeza do evento, a raiz do evento, só é resolvida com um sistema educacional operacionalizado por pessoas competentes, capacitadas, bem formadas e que ganhem salário justo para fazer isto. Bom, como eu estudei na escola de Dona Elvira, que era católica, apostólica, romana, eu recebi na escola uma educação cristã católica. Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quantas pessoas há em Deus? O Pai, há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, existem três deuses? Não, só existe um e não pode haver mais do que um. Bom, então toda sexta-feira tinha aula de catecismo. Eu ajudava o padre a celebrar a missa, introibo, ad, altare, del. Então a missa ainda era celebrada em latim, eu passei por esses estágios todos. Mas acontecia que na minha casa havia uma vivência inusitada. Meu pai era católico, apostólico, romano. Todos os dias ele ia à igreja rezar. Todos os dias, na agenda dele, tinha igreja. Todos os dias ele ia à igreja rezar. E minha mãe era uma mulher do candomblé. Era uma negra mulher do candomblé. Então, essas duas coisas havia dentro da minha casa. Mas o mundo que me fascinou foi o mundo da minha mãe. O mundo do meu pai me fascinou do ponto de vista intelectual. Desde novinho ele me colocou a literatura nas mãos. Eu me lembro que com 15 anos eu já tinha lido Machado de Assis, José de Alencar, Guimarães, esse povo todo, os românticos e os realistas, não é? Ele chegava no final da tarde com jornais e revistas e mandava que eu lesse, depois me perguntava. Tinha uma caligrafia excelente, falava muito bem, zelava pela linguagem, tinha uma sintaxe correta. E minha mãe era linguagem popular, não é? O cotidiano, a linguagem coloquial descuidada. Mas o mundo dela era um mundo que exercia um fascínio, que era o mundo dos orixás.
era o mundo da interpretação do universo e a vida sob a ótica Nagô. E aquelas coisas faziam sentido para mim. Exemplo, a primeira aula que Dona Elvira nos ensinou de catecismo, né? Que Deus tinha feito o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. E a proporção que Dona Elvira ia falando, eu ia me assombrando. E achando graça sem poder sorrir. E voltei para casa dizendo, mas mamãe, Dona Elvira é tão mentirosa. A senhora não imagina as mentiras que ela contou hoje pra gente. Contou que Olorum criou o mundo em 6 dias e depois não fez mais nada. Como é que a pessoa pode acreditar que Olorum é preguiçoso assim? Entende? Aí essas coisas do cristianismo não me chocavam. Eu as achava engraçadas. Elas não se chocavam dentro de mim. E, no meu entender, a explicação para o universo e a vida era sobre a ótica Nagô. E a explicação católica era uma explicação engraçada. Era uma explicação fantasiosa. Aí, quando eu me tornei adolescente, eu fui colega de um rapaz chamado Luiz Carlos Pinto. Luiz Carlos Pinto era descendente da família Pinto, que eram considerados comunistas, e Luiz Carlos Pinto se dizia comunista ateu, rapaz, 14 anos. Eu achava bonito Luiz Carlos Pinto ser ateu, não é? Oh, meu Deus, quem dera que eu fosse ateu também. Meu Deus, me ajude a ser ateu. Achava aquilo lindo, a conversa de Luiz Carlos Pinto. Me esforcei, até quando me dei por vencido que não consegui até hoje ser ateu. Então, as coisas nas quais eu acredito nem é por clareza, esclarecimento, não. É uma condição inerente a mim. Eu não consegui desacreditar. Entende? E aí depois as coisas fizeram sentido. Eu também, Rosalina Moff de Lima me ensinou que o mal do mundo é querer explicação para tudo. Muita coisa eu não quero mais nem saber das explicações. As coisas é o que as coisas são. E vamos para frente, que eu não tenho mais dinheiro para pagar a terapeuta nem a psiquiatra a essas alturas da minha vida, sabe? Então, essa questão da crença de interpretar o mundo, o universo, a vida, sob a ótica Nagô, fez de mim uma pessoa do candomblé. Ou o candomblé fez de mim uma pessoa dele, não sei, a essas alturas da vida. Ou os dois movimentos juntos. O certo é que eu, antes de aprender a andar, aprendi a dançar para os orixás. Eu não tenho consciência de quando aprendi a dançar, porque veio junto, entende? Eu já nasci no meio das pessoas do candomblé. Eu fui recebido na existência por 2 orixás, Oxalá e Oiá, não é? Que fizeram ritual. Naquele tempo as crianças eram recebidas como verdadeiros príncipes e herdeiros de tronos reais. Prepararam uma água especial para me dar banho, uma água de ouro, né? Porque eu era herdeiro de uma sacerdotisa, que era Mejigã. Eu era herdeiro dela em 5ª geração e eu tinha nascido para juntar a herança que ela deixou espalhada na região do Cacau, que é isso aqui do ponto de vista territorial que vocês estão vendo. Aqui se deu em 5 de setembro de 1975, o território, porque esse território foi virtual desde o tempo da minha avó Maria Figueiredo, que foi passando de geração para geração, mas no Sky Drive, entende? Porque as pessoas não tinham condições materiais de adquirir território, que o terreiro de Candomblé ocupa um território imenso. Não é? Porque ele se faz como miniatura da África. Você tem que ter animais, vegetais, minerais, humanos para compor, não é? A miniatura do universo. Então, tudo isso que você vê, essa vegetação toda que está aí ao nosso redor, toda ela é funcional. Não é? À sua esquerda está cambará branco, que serve para tosse, para gripe, mas você não deve beber o chá a não ser da flor, entende? E aí atrás de você tem o pé de aroeira, que é um excelente cicatrizante, essas coisas assim. Pois bem, então, quando eu nasci, eu já fui recebido, as pessoas dizendo, os leitores do futuro já diziam que eu tinha nascido, eu tinha vindo para ser um babalorixá. Isso foi assim e eu recebi formação
as pessoas da família que detinham o conhecimento foram me instruindo no decorrer do tempo, desde a minha tenra infância. Então aprendi a dançar com um, aprendi o segredo das fúrias com outro, os ebós com outro, os fundamentos, a teologia, a teogonia, essas coisas todas. Eu tive pessoas que me ensinaram ao longo do tempo. Mas isso ainda não me fazia babalorixá. Eu precisava, no meu currículo, de alguém da nação Ijexá, que é a minha nação, né, que me iniciasse. E aqui na região não existia nação Ijexá. Eu tive que ir para Nazaré das Farinhas em busca de uma sacerdotisa da nação Ijexá, que foi quem me iniciou, eu ainda rapazola. Né, e passei 7 anos em período de aprimoramento e iniciação. No 7º ano eu adquiri essa propriedade e ela veio colocar os fundamentos da nossa nação aqui. Foi assim que a coisa aconteceu. No início do século XX, os estudiosos vaticinaram que o candomblé iria acabar. É uma questão de mais tempo e menos tempo. O tempo provou que eles estavam equivocados. Por quê? Foi montada uma estratégia, desde o tempo da escravidão, de esconder a prática, porque a prática era considerada crime. A prática afro-brasileira em religião era considerada crime, era punida com cadeia. Então as pessoas disfarçavam, as pessoas se escondiam. Nos começos o culto era realizado no mato. O Brasil era uma grande mata. Depois o culto começou a ser organizado nos desvãos do morro, na periferia das periferias, e foi se aproximando do miolo das cidades. Inevitavelmente, com o passar do tempo, ele chegou no miolo. E aí as grandes casas fundadoras, principalmente na Bahia, como no caso da Casa Branca do Engenho Velho, o Gantuá, o Opoafonjá, o Bate-Folha, com o tempo eles foram formando novos sacerdotes e novas sacerdotisas que não ficaram dentro daquelas casas, saíram para fazer outras casas. Então, hoje a tradição, você não encontra mais, das casas mais recentes, grandes casas. São pequenos núcleos que vão se multiplicando como vírus. E a ideia é essa, se multiplicar devagarzinho. Em vez de grandes casas, pequenas casas que vão se disseminando. Então você pode ir do Oiapoque ao Chuí, que você vai encontrar das mais diversas origens, das mais diversas naturezas. Com certeza. Nós fizemos em 2011 um encontro no Maranhão, da afro-brasilidade religiosa, e foi uma coisa impressionante. A gente tinha a impressão que o Brasil inteiro praticava a religião africana. Eu saí de lá impressionado com o que vi. Então, parece que não, mas isso é da prática africana, afrodescendente. Quem tem seu bom não diz a ninguém, quem quiser que adivinhe. Nós batemos de frente com o capitalismo por causa da questão do segredo. Enquanto o capitalismo quer tudo descoberto, nós escondemos. Mas nós escondemos como estratégia antiga de sobrevivência das pessoas, das crenças e das instituições. É preciso entender esse mecanismo que aconteceu do ponto de vista sociológico para poder compreender o quadro geral que está aí posto no Brasil. IBGE. Aqueles números do IBGE todos são falsos. É prática. Qual é a sua religião? Católica. Pronto. Não precisa dizer mais nada. Quem quiser saber quem eu sou, conviva comigo, porque da história minha quem sabe sou eu. Não precisa contar o mundo. Entende? Aí se tem uma compreensão enviesada dos verdadeiros dados estatísticos. Nunca teremos. Talvez nunca seja uma palavra forte. Essa questão de nunca e sempre, isso é dos reacionários. Me corrijo. Olha, do ponto de vista da religião africana,
Isso nunca foi um problema para nós. Eu não sei porque estão fazendo disso um cavalo de batalha. Entende? Essa questão de meio ambiente, o que mais? Vai dizendo essas coisas novas que hoje são, Deus nos acuda, hein? Essa coisa da união homossexual, isso para nós nem fede, nem cheira, porque nunca se constituiu um problema. Não sei por que fazem uma coisa de um cavalo de batalha por coisas que são dos humanos. Não é de todos os humanos, mas é de um grupo dos humanos. Nós temos, na nossa religião, o culto a uns orixás chamados orixás metás. O que é o orixá metá? É o orixá que reúne em si os dois gêneros, o masculino e o feminino. Como Logum Edé, uma banda é masculina e a outra é feminina. Emanjá Ogunté, da cintura para cima, feminina. Da cintura para baixo, masculino. Oxumaré, 6 meses masculino, 6 meses feminino. Eu vou ignorar o que nos humanos? Entende? Então não há por que se escandalizar. Case quem quiser, com bem que quiser e entender, isso não é da nossa conta, não nos ofende. Nós estamos aqui para administrar o outro, nem somos polícia nem juiz. Contanto que você, no seu casamento gay, não passe por cima de mim. E aí é outra história. Ah, Itabuna, minha terra querida, eu devo tudo a Itabuna. Cheguei aqui com a sacola na mão, embora fosse filho de um homem rico, cheguei com uma sacola na mão, tudo que eu tinha cabia numa sacola. E Itabuna fez apenas uma pergunta a mim: o que é que você sabe fazer? E eu disse a Itabuna: eu sei fazer 2 coisas, eu sei ensinar e sei escrever. E ela me abriu as portas para eu ensinar e para eu escrever. Colocou as pessoas certas no meu caminho, que me seguraram pela mão e disseram: vamos por aqui. Esta é uma cidade dadivosa, é um povo maravilhoso, um povo acolhedor, sabe? Um povo que chega junto de você, um povo que lhe abraça, um povo que presta favor, presta ajuda, que compreende. Bom, quando eu digo assim, povo, isso é uma metáfora, claro, né? Que não vamos dizer assim que o povo de Itabuna é uma homogeneidade. Não é disso que a gente está falando. Mas estamos falando que é um povo onde você tem ilhas de excelência, de gente da natureza muito boa, da natureza pura, gente amiga, gente fiel, gente que chega junto. Itabuna tem várias ilhas de excelência. Ela é uma grande ciranda que, olhe lá, que não é diferente do resto da sociedade brasileira, mas que ela conseguiu construir várias ilhas de excelência, do ponto de vista das afetividades, das religiosidades, das políticas também. Itabuna tem políticos bons, políticos sérios, políticos direitos, tem, eu conheço. Tem o resto aí, né? Mas não falemos deles. Pois bem, o que eu entendo de Itabuna é o seguinte: agora, ela tem no seu anverso, tem umas coisas inusitadas, descuidada, meio fingida, fingir que não está vendo, fingir que não está sabendo. Ela vai lhe deixando você fazer, fingindo que não está sabendo. Um dia ela lhe apura, bota no chão, pisa no seu pescoço, lhe esmaga e você será esquecido para sempre. Amém, Jesus. É a minha cidade, eu sou um babalorixá e faço jogo de búzios há 40 anos. Então eu tenho 40 anos vendo a alma de Itabuna na minha mesa de consulta. Entende? Então eu posso dizer sem nenhuma arrogância, nenhuma vaidade. Eu conheço boa parte da alma de Itabuna. E quanto mais eu conheço, mais Itabuna me encanta. Itabuna me atrai. E aí também conheço o lado escuro dela, o lado sombrio. Mas quanto maior a luz, maior a sombra, está dito aí pelos sábios, né? Então, o que é que se vai fazer com Itabuna? Oferecer a ela o melhor que eu posso. E isso eu fiz durante esse tempo que eu moro aqui, desde 1970. São quantos anos? 40? Então eu tenho 40 anos de Itabuna.
mais de 42 anos de Itabuna. E eu ofereci a ela o melhor que eu tive, o melhor que eu sabia, o melhor que pude. Em contrapartida, ela me deu o que ela tinha de melhor, de mais valioso, de mais brilhante, de mais cheio de luz. Nem depois de morto eu saí em Itabuna, já comprei minha sepultura. A respeito, nós teríamos que primeiro lembrar do percurso de construção da lavoura do cacau, do poder do cacau, a economia do cacau, o bem que ele produziu e o mal que ele provocou, né? Porque tudo tem um jogo de sombra e luz, é uma teia de treva e de luz. E nas grandes viradas pensadas pelo povo de Itabuna, quando se analisava o cacau como poder econômico, o poder do coronel, das grandes famílias abastardas que utilizavam as riquezas do cacau em benefício apenas da própria família, esquecido do investimento social. Essas coisas todas provocavam em algumas lideranças uma espécie de revolta e um desejo transformador. Muito bem. Eu não estive presente, não vi a pessoa que pegou, ou as pessoas que pegaram a vassoura de bruxa e amarraram no pé do cacau. Eu vi amarrada, mas não vi quem foi. Então eu não vou dizer ao mundo foi fulano, beltrano, ciclano, porque eu não vi. O universo pode cobrar de mim depois, você viu, então volte agora a viver uma encarnação como cego para você nunca mais dizer aquilo que você não viu. Mas, do ponto de vista da racionalidade, seria muito difícil o esporo da vassoura de bruxa navegar pelo vento da Amazônia, lá em cima, para descer no sul da Bahia. Uma vassoura de bruxa sabida, né, que sabia governar os ventos, tinha uma tecnologia avançada. Então eu sou obrigado, como cidadão informado, a acreditar que isso não foi um contágio natural, não foi um contágio produzido pela mãe natureza. Que teve gente para fazer isso, teve, com certeza. Quem foi, eu não sei. Eu suponho até algumas pessoas que tinham interesse disso acontecer, mas eu não. Há um documentário que é público, todo mundo já assistiu, que denuncia, cita nomes, não é? Então, se quem quiser saber, veja o documentário. Eu não direi, porque não vi, mas tenho as minhas desconfianças. Os franceses dizem, aquela chose mal é bom. Todo bem traz o mal consigo e vice-versa. Jorge Amado já tinha escrito em São Jorge dos Ilhéus, a terra muda de dono. Né? Outra vez a terra mudou de dono agora. Como mudou de dono? Porque destruiu as oligarquias, destruiu os castelos medievais econômicos da região, reduziu todo mundo à expressão mais simples, acabou aquela ganância, acabou aquele orgulho, aquela prepotência. Quer dizer, amanhã nós vamos jantar em Paris e o trabalhador morando num casebre, carregando carne assada e farinha no embornal. Foi uma democratização a ferro, fogo e sangue, não tenha dúvida. Houve um lado bom da coisa, mas também houve um lado muito mau, porque foi muito abrupto, não foi uma evolução natural, foi uma coisa possivelmente causada e que foi profundamente destruidora. A gente se matou, famílias se viram na bancarrota. E aí Itabuna também teve a oportunidade, isso foi muito bom, dela reconhecer que a monocultura não é uma coisa boa. Não é? A monocultura não é... Que há outros valores para serem explorados e vivenciados. Ela tá encontrando o seu caminho, né? Aplicando outros conhecimentos, vivenciando outros fazeres. E Itabuna está se encontrando de novo.
Eu acredito que ela vai chegar lá adiante e cacau já se foi para sempre. Porque quando você estuda a história do cacau na humanidade, que não começa na Bahia nem no Brasil, começa lá no México, é só estudar a história dos astecas, que é uma história terrível, termina de uma maneira muito terrível. Então, aonde o cacau está, ele termina sempre de uma maneira muito terrível. Porque como ele representa a riqueza, riqueza atrai tudo, não é? Fruto de ouro, se juntava dinheiro a rodo. Meu avô, quando morreu, na noite que ele morreu, deixou um armazém abarrotado de cacau para pronta entrega, no cofre da casa grande da fazenda. Tinha uma fortuna que foi dividida assim, metade para minha avó, metade para 7 filhos. Cada filho recebeu 70 contos de réis, só do que estava no cofre da fazenda. Então era dinheiro, mas dinheiro na mão de poucos privilegiados que não sentiam a necessidade de socializar bens, riqueza. E isso causou a bancarrota. A grande causa foi essa. Qual fosse a mão que trouxe a vassoura de bruxa, essa mão estava agenciada por um imaginário que queria a grande mudança estrutural. É o que eu penso, salvo o melhor juízo, como dizem os advogados. Eu vejo a morte como eu vejo a vida. É um processo natural. Morte e vida fazem parte dos que estão na existência. Os vegetais, os bichos e os humanos. Ai de nós se não existisse a morte. A matéria não circulava na natureza. Você já pensou Hitler ainda vivo, governando os campos de concentração? Já imaginou uma coisa dessa? Não é? Já pensou o assassino de Abraham Lincoln até hoje na cadeia? Não, é preciso que isso seja reciclado. Para mim, vida e morte são processos que o cosmo engendrou para reciclar tudo. Senão não há eternidade. Há uma eternidade no cosmo. Por quê? Porque tudo é reciclável. Antes da gente aprender a reciclar lixo na Terra, de onde que o cosmo fazia? Isso, né? Há bilhões de anos. Então a morte é um processo naturalíssimo. Graças a Deus existe a morte, ela é a expressão da inteligência e da misericórdia do Altíssimo. Você não vai passar o resto da eternidade comprando desodorante, papel higiênico, carne no açougue, pagando condomínio, gasolina, entende? Dilma, Azevedo, como é o da agora? Vani, já pensou isso para sempre? Graças a Deus, tudo isso termina um dia, inclusive eu, para descansar. Se eu fosse jovem hoje, o que é que eu gostaria que acontecesse comigo? Primeiro que do ponto de vista governamental, o Estado me oferecesse condições de lazer, moradia, saúde, segurança. Então, é preciso que o jovem entenda que nação se constrói assim. É preciso construir condições para, entende? Condições para que o outro tenha a oportunidade de exercer a plenitude da cidadania. A outra sugestão que eu dou, logo que conselho, se fosse bom ninguém dava, vendia, a outra sugestão que eu dou, olha, acredite que há uma inteligência superior a tudo isso que move os cordéis, que nós não viemos do nada e não vamos para o nada, nós viemos do tudo e vamos para o tudo que nos governa. Eu não teria fumado durante 23 anos. Isso eu não faria mais, com certeza absoluta. Não é? Algumas pessoas que eu magoei, eu não magoaria. Foram situações inevitáveis que eu sei que eu provoquei mágoas e eu não faria mais isso hoje.
certas parcerias eu não teria deixado escapulir da minha mão. Teria dado sangue para conservar a parceria. Não me arrependo, mas se fosse dada uma segunda oportunidade, agiria de outro modo. Certas broncas que eu dei a alguns alunos foram broncas destruidoras. A bronca foi merecedora, como ela foi feita, não era. Hoje eu faria diferente. Não, mágoa é geradora de câncer. Mas você sente a dor, até chora e tal e coisa, no máximo 3 dias. As grandes mágoas, no máximo 3 dias. Se ela durar 4, já está morando na sua alma. Vai embora. Esquece, limpa, passa água sanitária no coração e esquece tudo isto. Porque ela é causadora de câncer, das doenças, das psicopatias, essas coisas. Sem essa, de jeito nenhum. Agora, não esqueço que é outra coisa. Bom, tal dia fulano me disse isso, tal dia fulana me fez aquilo. Como lembrança, na história de vida está lá no arquivo. Agora, que ao lembrar disso eu sinta mágoa, raiva, desejo de vingança, Deus me livre. Não, como ser humano não, porque o ser humano está em trânsito inacabado, não é? Estar na existência é uma oportunidade de certos aprimoramentos, alguns mínimos, mas a maioria das coisas a gente não tem tempo de se aprimorar, porque o humano é algo muito complexo para ele se sentir realizado na plenitude da palavra. De maneira nenhuma. Eu tenho algumas coisas que, enquanto pessoa, eu me sinto realizado. Eu quero bem as pessoas demonstram que eu sou uma pessoa amada, eu tenho moradia, não é? Eu tenho a profissão que vou parar agora no dia 19 por conta da Constituição. Vou cair na compulsória, mas não vou deixar de ser professor, eu vou para o túmulo sendo professor. Adoro ser escritor, a atividade de escritor e de poeta me preenche a alma, entende? Gosto de música, de flor, perfume, luz. Passar por essa experiência de ver flor, luz, perfume, música, escrever, assistir uma boa peça de teatro, um bom musical, isso me deixa pleno. Agora, eu não sou pleno o tempo todo. Há certas coisas que eu nem passei por perto da plenitude e não há mais tempo de planificar. Deixa para outra vez. Viver de forma que no dia que eu morrer esteja tão alegre quanto estou hoje. Então a prioridade é morrer em paz, sossegado, bem comigo, com os outros e com Deus. Isso aí eu não abro mão disso. Então tudo que vem atrapalhar esse projeto, eu dou uma bofetada e mando embora. Escrever ainda 2 livros. Um eu já comecei, né? E o segundo já está sendo gestado por trás do primeiro, eles não me deixam em paz. Então ainda quero escrever 2 livros. Se tiver tempo, se ainda tiver tino, pode ser até que eu escreva outro. Mas pelo menos ainda escrever mais 2 livros. Continuar prestando serviço a Itabuna dentro do terreiro, no quarto da consulta. Dirigir esta casa, dirigir essa instituição, né, até o final da minha vida. Conviver com meus amigos e minhas amigas, encontrando de vez em quando para dar boas risadas, atualizar, né? Ler bons livros, boas revistas, ouvir bons discos, né? Ler muito, ler o resto da vida. Então esses são projetos meus. Não quero nada com política, não quero cargo em lugar nenhum, não quero ganhar mais dinheiro, entende? O que eu tenho aí dá para eu comer meu ovo frito, então... Como
como são coisas que abordam, livros que abordam coisas diferentes. Aí eu gosto da Fala do Santo, um livro chamado A Fala do Santo, que é um livro de tantos que são histórias Nagô, né? São histórias para o processo de ensino-aprendizagem, publicado pela Editos. Gosto. Foi escrito em um tom muito coloquial, qualquer pessoa entende. Eu sou filho de Oxalá. Oxalá, Babalufã, Ajalá. Sou um homem de paz, construtor da paz. E espero que a minha passagem na face da terra tenha sido motivadora de melhoria para alguns. Que as minhas pegadas, quando elas forem lembradas, a lembrança traga sempre uma saudade, não, graças a Deus que ele já se foi. Então é isso, eu sou um homem de paz, sou amante da paz, sou um construtor da paz. Mas nem por isso deixo de mover uma boa guerra, se for necessária, para estabelecer o armistício depois. Termina aqui mais um programa da série TVI Documento. Até o próximo.